Boa noite, queridos irmãos. Vamos então nos concentrar nas nossas tarefas da noite para que possamos refletir nas lições da noite e beneficiar todos nós, encarnados, desencarnados. Vamos agradecer a Jesus por aqui estarmos novamente, pela oportunidade do aprendizado, pela oportunidade de estarmos junto aos nossos benfeitores, porque sabemos que os nossos amigos espirituais, eles estão conosco nas horas das tarefas, dos trabalhos. Nós não estamos sozinhos. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos conversar com Jesus, agradecer a Ele por estar junto conosco aqui no planeta Terra, estarmos todos recebendo a sua inspiração, o seu amparo, a luz que direciona todo o nosso viver para o bem, para o melhor. Agradecer a Jesus por termos certeza de que todos nós somos beneficiados nesses encontros, aonde o nosso ideal se eleva a Jesus. E ter a certeza de que a inspiração, o remédio, a ajuda que viemos buscar, seremos beneficiados. Também os nossos irmãos, nossos familiares que ficaram em casa, que não puderam vir, tanto encarnados como desencarnados, todos estarão recebendo a visita dos nossos benfeitores espirituais. Agradecendo a Ti, Jesus, por essa oportunidade, te rogamos que continue nos ajudando, para que não nos afastemos de Ti. Que assim seja. Nós vamos iniciar a nossa leitura, o nosso estudo do livro Estude e Viva, uma lição bastante importante para todos nós que nos preocupamos, né, nas doações de bens materiais, roupas, alimentos, né? E tudo aquilo que nós tivermos condições de estar também ajudando. Eu sei que todos aqui já têm desperto esse desejo. Mas hoje nós vamos aprender a doação mais importante para todos nós, que se chama a lição doação espiritual. Essa doação ela é bastante importante porque ela tem diferença da doação no campo da matéria, né? Que todos nós já conhecemos e muitas vezes estamos prontos a praticar essa ajuda. Então, nós vamos estudar doações espirituais que nos diz: feliz daquele que destaca uma parcela do que possui a benefício do semelhante. Então, feliz daquele que já reparte, né, com os nossos irmãos o que tem no campo material. E ele diz assim: bem-aventurado aquele que dá de si próprio. É diferente a gente dar do que temos e dar do que detemos. O que detemos é nosso, o que temos no campo material, né? Então ele diz que bem-aventurado é aquele que dá de si próprio, através de todos os filtros do bem. Todo o bem que fizermos no campo material, no campo espiritual, mas estiver filtrado, usando o nosso coração, nós estamos fazendo o bem. O amor é sempre o mesmo, tanto num campo material como espiritual, o bem é sempre o mesmo, né? Mas enquanto as dádivas materiais, invariavelmente benditas, suprimem as exigências exteriores no campo exterior, né? A vestimenta, o alimento do corpo, o calçado, tudo aquilo que podemos doar. Esse é o alimento, é o que vai nos trazer, né, as dádivas materiais, invariavelmente benditas, muito bem-vindas, né? Suprimem as exigências exteriores. As doações de espírito interferem no íntimo,
dissipando as trevas que se acumulam no reino da alma. Veja a diferença de doação material, né, o que ela vai nos trazer, e ao outro, e a doação do espírito. Ela interfere no íntimo, porque a doação do espírito é a fraternidade, o carinho. Quando a pessoa nos conversa conosco, quando ela pensa em nós, ela emite pensamentos positivos, palavras que nos dão ânimo, né? Então, veja bem, dissipando as trevas que acumulam no reino da alma, dentro de nós, no nosso íntimo. Dolorosa a tortura da fome. É dolorosa a tortura da fome. Terrível é a calamidade moral. Se é uma tortura, a fome, terrível é a calamidade moral em que todos nós passamos, né? Divide o teu pão com as vítimas da penúria, mas estende fraternas mãos aos que vagueiam, mendigando o esclarecimento. Olha só. Nos convida a estender as nossas mãos às vítimas da penúria, né? Do pão. Estendermos também as nossas mãos fraternas aos que vagueiam, mendigando o esclarecimento, o consolo que desconhecem. Veja bem, o esclarecimento, quando passamos a outras pessoas, se já possuímos algo de conhecimento do Evangelho de Jesus, né? Nós estamos ajudando no conhecimento da pessoa que estamos a conversar. Não precisamos procurá-los de vez que te cercam em todos os ângulos do caminho. E muitas vezes a gente pensa, não, eu preciso ir, às vezes, a um local para estar lá esclarecendo alguém. Não precisa. Não precisas procurá-lo de vez que te cercam em todos os ângulos do caminho. Estão perto de nós, necessitados de esclarecimento, como nós, muitos irmãos, fora do corpo, no corpo físico, né? Então, veja bem, são amigos e, por vezes, te ferem com supostas atitudes de crueldade. Muitas vezes, amigos nossos, né? Fazem, às vezes, ações que se referem a nós e nos traz crueldade, coisas que a gente não devia, então a gente fica muito preocupado com isso, né? Quando apenas te esmolam conforto, comunicando-te em forma de desesperança mental. Veja quando alguém age de uma forma contrária conosco, cruelmente, como nos diz a lição, apenas estão esmolando de nós. Com aquela falta de conhecimento, estão comunicando conosco de forma de intemperança mental. É porque não tem o conhecimento. Não somos maus, não temos o conhecimento, né? As chamas de sofrimentos que lhe calcinam os corações. Imagina, né? Quando uma pessoa faz algo que crucifica o outro, critica o outro, é porque ele está tão intemperante mentalmente, ele não consegue se equilibrar, sai aquelas ofensas, aquelas palavras que ferem o outro, porque ele está doente mental, né? Porque os sofrimentos, as chamas dos sofrimentos que lhe calcinam o coração, que endurece o coração. Categorizam-se por adversários e criam-te problemas. Esses são os nossos irmãos, como nós também, que ainda não atingimos grande conhecimento, sabemos alguma coisa, né? Não por serem perversos, olha aí o que a gente sempre comenta, né? Os irmãos que estão perto de nós, eles não estão para fazer o mal para nós, é porque eles ainda não têm o entendimento, não por serem perversos, mas porque lhe faltam ainda as luzes do entendimento. Isso aqui é uma grande verdade, porque o dia que a gente esclarecer a nossa mente, o nosso sentimento, nós vamos ter cuidado na nossa fala, como nos dirigimos às pessoas, o que falamos para ela a gente vai analisar primeiro, se vai machucar o outro, né? Então, veja bem, a falta de conhecimento, de entendimento, nos faz muitas vezes
sofrer e fazer os outros sofrer. Aparecem por pessoas entendidas, que dispõem de todas as vantagens humanas para serem felizes. São pessoas, muitas vezes, que a gente acredita ser uma pessoa bem entendida e muitas vezes nos fere, né? Ou a gente fere aos outros. Mas elas têm tudo, trazem todas as vantagens como ser humano para serem felizes, mas muitas vezes estão tristes, né, de pensamentos enfermos e mudam o seu comportamento. Mas a quem falta uma voz verdadeiramente amiga, capaz de instruí-las a descobrir a tranquilidade e a alegria. Então, se estamos nessa forma, é porque nos falta alguém para nos orientar, para nos ajudar, para nos ajudar a descobrir a felicidade, descobrir a alegria. Através da semente das boas obras, surgem na figura de criaturas consideradas indesejáveis. E é verdade, né? Muitas vezes a gente, por um desentendimento com a pessoa, a gente não deseja mais estar perto dela. A gente sente como uma pessoa indesejável e viciosa. Viciosa em falar certas coisas que não deve, viciosa em manter um pensamento que também não deveria cultivar mais, cujo desequilíbrio nada mais é que a expectativa frustrada do amparo afetivo que suplicam em vão. Então, vamos passando por frustrações, por dificuldades na nossa vida, e nós vamos, muitas vezes, nos fechando, né? E daí a gente precisa de alguém que fale com a gente, que nos ajude a buscar o caminho. E essa falta de amparo afetivo de alguém nos ajudando, muitas vezes nos tortura o coração. Para atender aos que carecem de apoio físico, é preciso bondade. No campo da matéria, né, a assistência no campo da matéria, já é preciso ter bondade no coração, sentir a dor do outro, a necessidade do outro. No entanto, para arrimar, olha a diferença, para arrimar os que sofrem necessidades da alma, é preciso bondade com madureza. Olha a diferença, né? A gente socorrer alguém ou ser socorrido por alguém no campo material, basta que ela seja bondosa. Ela vai sentir a nossa necessidade de uma veste, de um calçado, de um alimento ou algo mais. Mas para você ajudar a arrimar aqueles que está enfermo da alma, está precisando de uma palavra confortadora, é necessário e é preciso bondade com natureza, quer dizer, com base no que está falando, na vivência, senão não ajuda o outro. A gente fala, né, ou a gente ouve, mas não nos ajuda, porque a pessoa fala porque ela aprendeu, mas ela ainda não vive. Quando a gente fala e emite o nosso magnetismo amoroso, é a madureza que o Espírito tem. É assim, eu aprendi, eu passei por isso, eu também entendo a sua dor. E aí a gente vai sentindo firmeza no que aquelas pessoas estão falando para a gente. Se já percebes que nem todos estamos no mesmo degrau evolutivo, todos nós percebemos, né, que todos nós não estamos no mesmo degrau evolutivo. Auxilia com a tua palavra, ou com o teu silêncio, ou com o teu gesto, ou com a tua decisão no plantio da união e da concórdia, da esperança e do otimismo no terreno em que vives. Não precisa sair daqui da terra para a gente ajudar, ou muitas vezes do local onde moramos, de cidade, para ir ajudar lá distante, porque tem muitas pessoas sofrendo. Sim, tem, né? É muito bendito essa ajuda, mas nos convida à lição da noite, dizendo que o plantio da união, da concórdia, da esperança e do otimismo no terreno em que vives. Porque nós não estamos sozinhos, nós estamos junto a encarnados e desencarnados. Então, se a gente quiser praticar o bem, aonde vivemos, nós temos como ajudar, né? Compreender e compreender
Essa é a mensagem. Compreender e compreender para a sustentação da lavoura do bem, que se cobrirá de frutos para a felicidade geral. Então, nós temos que compreender, muitas vezes, a falta dos nossos irmãos, né? No campo, de todos os campos da vida. Muitas vezes ouvimos alguém nos falar algo, vamos refletir, vamos estudar, vamos aprender o correto para que a gente possa, né, aprender o certo e saber que daquilo que nós ouvimos, daquela pessoa que nos ajudou, ela está plantando uma lavoura do bem e o fruto virá, o fruto da felicidade geral, né, para todos nós. Não te digas em solidão para fazer tanto. E a gente diz, mas eu sou tão sozinho. No grupo, muitas vezes, a gente não encontra irmãos disponíveis, né, para nos ajudar nas nossas tarefas. E a mensagem de hoje nos diz, não te digas em solidão para fazer tanto. Eu sozinho nada posso, mas a gente consegue, né, iniciar a tarefa. E depois outros virão, porque a obra é do Cristo. E todos vão receber a inspiração para a realização de trabalhos, né? Refletindo em nossos deveres, antes as doações espirituais, lembremos-nos de Jesus. Olha só o que ele vai falar aqui sobre Jesus, dessa doação espiritual. É a doação íntima, é a doação que nós devemos renunciar tudo, né? E a todos. Ele diz assim, nos dias de fome da turba inquieta, reunia-se o Divino Mestre com os amigos para beneficiar a milhares. Jesus, né? Entretanto, na hora do extremo sacrifício, quando lhe cabia socorrer as vítimas da ignorância e do ódio, da violência e do fanatismo, ele sozinho fez o donativo de si mesmo em favor de milhões. Todos nós conhecemos, né, essa história de Jesus. Ele subiu à cruz, foi crucificado, deu testemunho sozinho, mas ele fez a doação de si mesmo. Será que nós estamos aprendendo com Jesus e já temos essa coragem, né, de doar tudo que temos, a nossa própria existência, né, a nossa própria vida, para que a gente possa dar esse testemunho de cristão que somos? E, para terminar, ele nos diz assim, se há esporte que auxilia o corpo, fazemos muita caminhada, né, para auxiliar o corpo. Há esporte que ajudam a alma. Veja bem, a marcha do dever retamente cumprido. Essa é uma caminhada que ajuda a alma. A marcha do dever retamente cumprido. A regata de suor no trabalho. O exercício do devotamento ao estudo. Olha só, sempre devemos fazer esse exercício de estudarmos, refletir, devotado ao estudo, ao conhecimento, para que não venhamos, muitas vezes, sentirmos magoado, ou sentirmos que, assim, no campo até de deixarmos as nossas tarefas, né? Porque se a gente fizer esse exercício no estudo, a gente conhece o caminho e a gente caminha tranquilo. O salto do esforço, essa é uma corrida de desportos, né? O salto do esforço, acima dos obstáculos. Nós passamos muitos obstáculos pela vida, então como nos diz aqui, é um esforço, um salto que vamos ter. Cada dificuldade, vamos fazer o exercício de saltar aquela dificuldade, aquele obstáculo, para a gente vencer, não paralisar pelo obstáculo na nossa vida. A maratona das boas obras. Quem está fazendo uma corrida? Apressado para realizar boas obras aqui na terra. Vamos analisar, né? Nós mesmos. O torneio da gentileza.
Vamos ver quem de nós, no nosso grupo, na nossa casa, no nosso lar, no trabalho, é o mais gentil, né? Eu quero ser o mais gentil de todos. Essa aí é um torneio de gentileza. Aquele que for mais gentil, com certeza vai ganhar um prêmio, né? E aí nos diz, o mergulho do silêncio. Mergulhar nas águas profundas e silenciar na hora que as coisas não estão caminhando tão corretamente como a gente deseja, diante da injustiça. Dá um mergulho. O nado da paciência nas horas difíceis, nadar, sair nadando na vida aí para que as dificuldades possam podemos adquirir paciência diante das dificuldades do nosso caminho. A ginástica da tolerância perante as ofensas. Quando a gente recebe algo que não gosta, a gente tem realmente que fazer muitas ginásticas, né? Para não deixar que as ofensas possam atingir o nosso coração. O voo do pensamento nas esferas superiores, voar, né? Elevar o nosso pensamento e entrarmos em sintonia com o mundo espiritual, o mundo superior, os nossos benfeitores. A demonstração de resistência moral nas provas de cada dia. Esse também é uma caminhada difícil, né? A demonstração de resistência moral nas provas de cada dia. Temos que exercitar, temos que fazer todo esse exercício necessário para que nas provas de cada dia a gente resista sem prejudicar a nossa conduta moral. Todos esses desportos do espírito podem ser praticados em todas as idades e condições. Não só a pessoa que estuda, mas o velho, o novo, todas as condições, todas as idades, nós podemos praticar esses exercícios na nossa vida. E creia que qualquer campeonato, num deles será prêmio de luz em seu coração, a brilhar para sempre. Se lutarmos em tudo isso aqui que aprendemos com exercício, fizermos uma maratona, né, uma corrida de paciência aqui na Terra, a gente vai compreender todo mundo. Se a gente fizer exercícios e devotados ao estudo, como a gente vai aprender e vai libertar o nosso pensamento daqueles pensamentos que não trazem progresso para nós. A maratona das boas obras também, quem mais aqui no nosso grupo, né? Vamos pensar assim, vamos juntos fazer uma maratona de boas obras. Aquele que fizer mais vai ser o mais iluminado. Às vezes a gente faz maratona só para o corpo físico, né? Exercício, e esquece do exercício mental, do exercício do estudo, das corridas, que a gente deve ter pressa em fazer o bem que é dar de si, porque Jesus deu a própria vida, como nos diz a história, né? Ele estava sozinho na hora do testemunho, e a gente diz, mas eu sozinho não consigo. Consegue, porque nós temos ajuda espiritual. Nós não estamos sozinhos, né? E para que a gente aprenda também um pouco mais do pão nosso, o Evangelho, o bem é incansável. Essa lição vai nos ajudar também a entender as nossas tarefas, as nossas obrigações aqui na Terra. É de Paulo, capítulo 3, versículo 13. Ele nos diz assim, e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Essa corrida, porque estamos em viagem aqui na Terra, né? Por tempo determinado. Temos o passaporte já, né? Com a volta. Então, vamos viajar firmes e seguros. Nada pode nos impedir a gente saltar, né? Como se salta aí obstáculos nas corridas materiais, vamos saltar também as dificuldades e sair vitorioso do outro lado da vida, né? Então, ele nos diz aqui, Emmanuel, é muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Veja bem, nós podemos nos sentir assim. Estejamos, contudo, convictos de que semelhantes
semelhantes alegações não procede de fonte pura. Não sai de um coração puro uma fala dessa, uma palavra, né? Já estou cansado de fazer o bem. Não sai da fonte do seu coração puro. Um coração que está se sentindo cansado, né? Querendo parar com as tarefas. Então, não é de fonte pura. Somente aqueles que visam determinadas vantagens aos interesses particulares, né? Na zona do imediatismo, adquirem o tédio vizinho da desesperação. Veja bem, quando pensarmos que estamos cansados de fazer o bem, nós estamos nos avizinhando, né, da desesperação. Quando não podem atender a propósitos egoísticos. É o nosso egoísmo, né, que fala mais rápido. Porque fazer o bem, você não precisa, muitas vezes, saber do resultado, porque quem ajuda é Jesus, é os benfeitores, é Deus, o nosso Pai. Por que nós queremos estar assim tão apressado com o resultado? E a gente diz, já ajudei tanto, já fiz tanto. Olha, estou cansado, né? Então, não sai de uma fonte, de um coração puro, essa palavra, né, que vem trazer um prejuízo para nós, porque nós estamos nos avizinhando da desesperação, enquanto a gente pode fazer o bem e se recusa. É egoísmo. É indispensável muita prudência quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam. É preciso que a gente tenha muita prudência para a gente refletir nos males que nos assaltam. Será que eu sou vítima dos males que eu estou sofrendo? Vamos analisar, né? Depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. Olha, fiz tanto bem, a gente julga que fez um bem. E a gente diz, fiz tanto bem, cansei, né? E aí a gente pensa que a gente fez tudo o que precisava fazer e cansamos de fazer o bem. E o bem que nós nutrimos para manter o nosso corpo físico saudável aqui na Terra vem de Deus, dos nossos benfeitores médicos e espirituais que estão nos inspirando, nos ajudando até buscarmos recursos médicos aqui na Terra. É a inspiração de Deus, é a ajuda dos nossos benfeitores. E nós recebemos. E a gente muitas vezes se cansa de fazer o bem, né? O aprendiz sincero não ignora que Jesus exerce o seu ministério de amor sem exaurir-se. Veja bem, Jesus, se ele dissesse, estou cansado, o pessoal lá da terra, nossa, falo, já fui, já tive encarnado lá na terra, já ensinei com a minha própria vida, com os meus exemplos, já cansei também, né? Se ele tivesse feito isso conosco, ainda bem, graças ao Pai, que ele não se exaure, né, de nos ajudar desde o princípio da organização planetária, desde que construiu esse planeta. Foi a pedido de Jesus para que ele pudesse nos receber aqui no planeta Terra. E ele nunca se cansou de nos ajudar, graças a Deus, né? Relativamente aos nossos casos pessoais, e ele nunca se cansou de nos ajudar em relação aos nossos casos pessoais. Muitas vezes a gente pensa, né? Os benfeitores não vão te arrumar emprego, não vão te dar dinheiro, não vão fazer... Não, eles nos ajudam diante da nossa responsabilidade que temos nas tarefas, eles nos ajudam, nos inspiram a que tudo aconteça, um junto com o outro aqui encarnado. Tudo vai acontecendo, tudo vai surgindo da melhor forma. Eles não vêm pessoalmente, mas eles nos ajudam sim, né? Então, veja bem, muitas vezes terá o mestre sentido o espinho de nossa ingratidão. Veja bem, esse é o amor verdadeiro, o amor puro. Espinhamos, né?
Porque identificando-nos o recuo ao trabalho. E Jesus identifica todos nós o recuo quando a gente não quer trabalhar, quando a gente se sente cansado de fazer o bem. Jesus sente a nossa ingratidão, porque estamos aqui amparados por Ele e a gente se sente cansado. Jesus jamais se cansou e nem se cansará de nos ajudar. E Ele identifica o espinho da nossa ingratidão, o recuo ao trabalho, da nossa própria iluminação. Não é de iluminar os outros. O trabalho que nos ilumina. A gente se recusa a viver as obras que Jesus nos ensinou, né? Todavia, nem mesmo verificando-nos os desvios voluntários, porque temos o nosso livre-arbítrio, né? Eu faço o que eu quero, porque eu sou dona de mim, temos a liberdade de fazer ou não as minhas tarefas. Mesmo Ele vendo que a gente se desvia dos trabalhos iluminativos, voluntariamente, porque quando a gente quer trabalhar, a gente quer seguir Jesus, a gente luta, a gente conquista, né? E desvios voluntários e criminosos. Veja bem, jamais se esgotou a paciência do Cristo que nos corrige amando. Olha aí, Jesus nos corrige amando, tolera edificando, abrindo-nos misericordioso braços para a atividade renovadora. Todas as vezes que desejamos voltar aos trabalhos do Cristo, Ele abre os braços misericordioso e nos diz: o que queres que eu te faça? Se tu queres, eu te ajudarei. Jesus diz para nós, né? Nas atividades renovadoras de nós mesmos, renovar os nossos hábitos, corrigir o nosso pensamento, né? E se Ele nos tem suportado e esperado através de tantos séculos, né? Jesus não é só de agora. Quanto tempo temos reencarnado aqui na Terra? E se Ele tem nos suportado e esperado através de tantos séculos, por que não poderemos experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções durante alguns dias? É uma pergunta que Emmanuel faz para nós. Se Jesus não se cansou de nós há tantos séculos, a gente vem errando, desviando do caminho, né? Do caminho da nossa própria edificação. Aí Emmanuel nos diz: por que a gente não pode ser firme e forte e suportar decepções durante alguns dias? Porque estamos aqui na Terra por alguns dias, né? Não vamos estar no corpo eternamente. Aí Emmanuel termina dizendo: a observação de Paulo aos Tessalonicenses, portanto, é muito justa. Se nos entediarmos na prática do bem, cansarmos na prática do bem, se semelhante desastre expressará em verdade que ainda nós não somos possível na imersão do mal de nós mesmos. Se a gente cansar de fazer o bem um para o outro, numa palavra, um sentimento, um pensamento, se a gente declarar essa falência nossa, nós vamos estar, né, dizendo que nós não conseguimos ainda, apesar de tantos séculos, Jesus nos ajudando, nós não conseguimos ainda tirar de dentro de nós o mal que trazemos. Olha só, veja bem. Então vamos buscar, né, tirar esse sentimento que não é bom, esses pensamentos que não são bons, para que a gente possa ajudar o outro a ser firme, a ser forte, a perseverar no campo do bem, do esclarecimento, do estudo, né, da fé viva, na certeza de que não estamos sozinhos aqui na Terra. Então, vamos declarar a Jesus que nós vamos lutar para fazer o bem. É a obra que Jesus nos recomenda a todos, e senão vamos estar expressando, né, que nós não fomos possível ainda, até hoje, a nos libertarmos do mal que temos dentro de nós. Ele não vai dizer que somos maus, mas Ele vai nos dizer
que enquanto a gente não deixar de ser tão, maldoso em pensamento e sentimento, nós não temos condições de conseguirmos sucesso nas nossas tarefas no campo do bem. Vamos nos preparar, vamos acordar a nossa consciência com Jesus, pedir a Ele que nos sustente o coração e o pensamento para que todas as nossas tarefas possamos sentir prazer de estar perto de todos aqueles que vêm estar conosco, que também são enfermos como nós, no corpo, fora do corpo. Que Jesus nos abençoe, nos relembre as nossas tarefas sempre, para que possamos nos libertar do mal que está dentro de nós, não do mal que vem de fora. Esse é a doação espiritual, porque doarmos outras coisas a gente já sabe, Mas a doação espiritual é essa que somos recomendados nessa noite, é fazer o bem que está dentro de nós. Se não tirarmos o mal, como vamos realizar o bem? Dificulta o bem aqui na terra. Que Jesus esteja conosco sempre, que assim seja.